O primeiro disco dos Beatles, Please Please Me, está completando 60 anos neste mês de março. Não é preciso enfatizar a importância que o primeiro disco da maior banda de todos os tempos tem na história da música e da cultura pop como um todo. Temos aqui um assunto muito interessante para falar a respeito. Então bora trocar uma ideia sobre o Please Please Me. Vamos falar de música. Então, ali no início de 1963, no dia 22 de março, para ser mais exato, os Beatles estavam lançando seu primeiro LP, o seu primeiro disco, Please Please Me, com 14 músicas. Dessas 14 músicas, 10 foram gravadas em apenas um dia. Então, quando você coloca o Please Please Me ali para ouvir, com exceção de Love Me Do, P.S. I Love You, Please Please Me e Ask Me Why, tudo foi feito em apenas um dia. Você pode imaginar a banda ali dentro do estúdio, aquilo todo ali, com exceção dessas 4 músicas, foi gravado em apenas um dia. Isso para os padrões de hoje é absolutamente impensável. Não existe uma banda entrar para fazer um álbum de estúdio e gravar todas as músicas em um dia. Não existe isso. Mas tá aí. É uma história da qual nós temos que falar um pouquinho a respeito aqui hoje. Vamos entender isso. Olha só, pra gente começar, o que o Ringo Starr fala a respeito da gravação, para você ver como a coisa foi feita assim, papum, vapt-vupt mesmo. Olha só, ele diz: nós não ensaiamos nosso primeiro álbum. Na minha cabeça, ele foi feito ao vivo. O George Harrison diz: basicamente, esse álbum é o que nós fazíamos nas nossas apresentações ao vivo nos clubes. O produtor, o George Martin, que acompanhou os Beatles na carreira toda, ele fala: foi uma performance direta, sem rodeios, do repertório de palco deles. Então, é isso aí. Eles pegaram no dia 11 de fevereiro de 63, eles pegaram ali uma sala no Abbey Road em Londres e gravaram essas 10 músicas. Como eu disse, com exceção de Love Me Do, P.S. I Love You, Please Please Me e Ask Me Why. O que aconteceu com essas 4 músicas? De onde saíram essas 4 músicas? Quando elas foram gravadas? A verdade é o seguinte, essas músicas já tinham sido lançadas pelos Beatles. E daí você pode pensar, mas como assim? Se a gente tá falando aqui do primeiro disco dos Beatles. É o seguinte, essas 4 músicas foram lançadas em singles. O que são singles? Aqueles discozinhos pequenininhos que tem uma música de um lado e outra no lado B. Então eles lançaram 2 singles antes de lançarem o LP, antes de lançarem o long play. Em outubro de 62, eles lançaram o single Love Me Do. No lado A tinha Love Me Do, que é a música mais importante. No lado B você tem P.S. I Love You. Normalmente é assim que acontece. Normalmente um single, o que importa é uma música apenas. E essa música vai estar ali no lado A, ela vai dar nome ao single, né? 99% das vezes é isso que acontece. A música do lado B, ela tá mais ali para encher uma linguiça. Novamente, esse primeiro single, outubro de 62, Love Me Do. Primeira gravação dos Beatles profissional, vamos dizer assim, em estúdio, para ser lançado, para ser vendido, comercializado. Janeiro de 63, eles lançaram Please Please Me, que tinha a música Please Please Me no lado A, Ask Me Why no lado B. Quando eles fizeram o álbum completo, o Please Please Me, com as 14 músicas, eles acrescentaram essas 4 músicas ali, e daí gravaram mais 10 e completaram o álbum de 14 músicas. Agora, como surgiu essa ideia louca de fazer uma sessão de gravação apenas? Vamos imaginar a situação assim. A banda senta com o produtor, com o empresário, os membros da banda, a galera ali que está envolvida na situação toda. Ok, os Beatles estão prontos para gravar um LP. Como a gente vai fazer isso aí? Vamos entrar no estúdio e vamos gravar tudo em um dia. Isso é loucura, mas foi feito. Quando eles produziram o primeiro single, Love Me Do, a coisa ainda não estava muito assim promissora. Quando uma banda chega para começar a trabalhar com o produtor, o que acontece? O produtor pede para eles: me mostrem o que vocês têm. A banda toca e ele escolhe as melhores. E daí, ele escolheu Love Me Do, e segundo ele próprio, ele não estava muito animado, não tinha visto grande potencial naquilo ali. Mas lançaram, e o single chegou ao número 17 na Inglaterra. Então ele, deu uma animada. Mas não deu uma animada suficiente assim pra ficar super animado. Ele precisava ver mais coisas da banda. Ele precisava de ver mais materiais ali que justificasse que ele pudesse investir mais na banda.
Mas fato é que ele não tinha visto isso ainda. E daí ele perguntou pra banda, o que vocês têm que pode ser gravado rápido? Aí eles falaram, bom, a gente tem o nosso show ao vivo, as músicas que a gente toca ao vivo. E vamos lembrar que os Beatles ao vivo eram uma banda muito boa, uma banda muito entrosada. Ouvindo as gravações iniciais dos Beatles, você percebe ali, né? Você percebe nas gravações que eles faziam nos bares, nas noites, né? Nos clubes, como eles eram uma banda firme. Uma banda entrosada, os vocais já muito bons, a banda instrumentalmente falando muito bem entrosada, muito coesa. Então, o produtor viu que isso era possível de se fazer. E daí ele teve ideia. Então, vamos gravar um disco ao vivo. Pra você ver, ele não queria nem levar a banda pro estúdio de novo. Vamos gravar um disco ao vivo. Então, ele não estava muito animado. Aí, o que aconteceu? Ele fez uma viagem a Liverpool pra ver a banda tocando lá no clube que eles tocavam na cidade, o Cavern Club. Só que ele desistiu da ideia de gravá-los ao vivo porque o Cavern Club não tinha uma acústica que ajudava ao som do disco. Ele percebeu que com a acústica do Cavern Club não seria possível gravar ali. E daí qual foi a solução dele? Ok, nós não vamos gravar vocês no ao vivo real tocando na noite, então vamos fazer isso no estúdio. Então vamos pegar o ao vivo da noite e vamos levar para o estúdio. Isso foi feito lá em fevereiro, em Londres, no Abbey Road. Então daí que veio a ideia. Ele queria fazer um disco, o que ele estava na cabeça era fazer um disco ao vivo. E aí decidiu mudar esse plano para o estúdio. E isso só pôde ser realizado porque os Beatles eram uma banda capaz de entregar isso aí. Uma banda capaz de ir para o estúdio e performar as músicas ali de maneira ao vivo, em poucos takes, bem o suficiente para entrar em um disco. Isso não é qualquer banda, definitivamente não é qualquer banda que consegue fazer isso. Agora, é importante a gente lembrar um fato. Era muito mais comum antigamente do que hoje em dia esse tipo de gravação. No ao vivo ali, a banda chegar e gravar. Não era comum você gravar 10 músicas, mas era comum você gravar ali no ao vivo. Hoje em dia isso não é feito assim. Hoje em dia você tem muito mais recursos, você tem toda a tecnologia que permite você ter um resultado sonoro melhor. Sempre que a gente fala de melhor ou pior, tem aquela coisa do relativo. Mas aqui a gente não está muito no relativo. O resultado das gravações de hoje é de fato melhor. Só que você tem, né, os altos e baixos disso aí. Você tem os pontos bons e os pontos ruins. Por exemplo, nas gravações antigamente que eram feitas tudo no ao vivo, você tinha mais espontaneidade. A banda ali era um negócio mais, vamos dizer assim, mais humano. Muitas vezes você ouve um disco hoje e ele é meio assim, meio robotizado demais, uma coisa muito certinha, tão certinho que perde a alma humana, né? Então o que eu quero dizer é que hoje, obviamente, nós temos recursos que permitem você atingir um resultado sonoro melhor do que de antigamente. Mas o fato de antigamente ser feito assim, no cru mesmo, ser feito na raça, você consegue ver ali no disco a qualidade da banda. E você consegue ver ali o fator humano. Às vezes tem um errinho ou outro, a coisa não é 100% perfeita. Isso é muito legal. E o outro ponto é o seguinte. Nos discos de antigamente não tinha conversa fiada. Quem gravava um disco era porque realmente era um músico, era um cantor. A gente sabe que hoje em dia, praticamente você consegue fazer qualquer pessoa gravar um disco. Qualquer pessoa que queira gravar um disco, você consegue fazê-la cantar afinado ali. Você consegue, né, pegar um músico bem mais ou menos e fazê-lo parecer melhor ali no estúdio com toda a tecnologia que tem. Eu imagino que você consiga pensar aí em vários casos, vários cantores hoje em dia aí que gravam um disco, você ouve o disco, tá tudo perfeito, mas é aquela pessoa que, na verdade, não dá nem muito pra chamar de cantor, assim, né? Enfim. Mas eu estou fazendo esse parênteses aqui pra dizer o seguinte. O fato dos Beatles terem gravado em um esquema no ao vivão ali não é tão diferente, não é nada diferente do que era feito na época. O impressionante é eles fazerem essa quantidade de música ali em um dia e essas músicas estarem dentro do disco, todas elas. Então, assim, foi uma coisa feita em um tiro só e eles foram capazes, a banda não ficou nervosa, foram capazes de entregar isso e essas músicas entraram pro disco. Isso é realmente incrível de se fazer. E vamos falar aqui a respeito de Love Me Do, que é uma das músicas, um dos pontos altos, né, do disco. E com essa música a gente entende ali uma treta
que estava rolando no início dos Beatles. Olha só que legal. Quando eles começaram a gravar, o produtor disse: com esse baterista não vai dar, eu vou precisar do meu baterista. E aí os Beatles aproveitaram essa deixa para demitir o Pete Best. Pete Best era o baterista dos Beatles até então. E foi aí que entrou o Ringo Starr. O Ringo era para eles o melhor baterista de Liverpool. Eles sonhavam em ter o Ringo na banda, mas, né, é difícil você tirar um membro da banda que tá ali há muito tempo, né, que era o caso do Pete Best, que vinham tocando com eles há muito tempo. Mas o produtor não aprovou o Pete Best, não é que o produtor disse pra banda, ó, vocês têm que demitir esse cara, ele não falou isso. Ele falou, olha, pra gravar aqui, eu vou precisar do meu baterista. Os Beatles aproveitaram essa deixa e mandaram o Pete Best embora e o Ringo entrou para a banda. E daí você pensa, o Ringo entrou, então foi resolvido o problema. O Ringo tocou ali em Love Me Do. Na verdade, não. O produtor, o George Martin, bateu o pé de novo e falou, não vai ser esse cara aí também não, o Ringo. Vai ser o meu baterista, que o nome do cara era Andy White, que era um baterista muito bem conceituado de estúdio, né? Um baterista de estúdio muito bem conceituado na Inglaterra na época. Tocou em várias sessões, tocou em várias músicas, vários discos, né, em estúdio. E isso é mais comum do que se pode imaginar, tá bom? Essa coisa do produtor bater o pé e falou, não, com esse baterista aí não vai dar, eu vou precisar de outro baterista. Ou com esse baixista não vai dar, vou precisar de outro baixista. Isso acontece muito. Com os bateristas, isso é muito comum. Não assim, muito comum, acontece o tempo todo, mas acontece às vezes porque gravar em estúdio é sempre mais desafiador do que fazer ao vivo. Sempre. Gravar em estúdio é mais difícil do que você tocar ao vivo. E às vezes, o baterista ou qualquer outro músico não dá conta de fazer do jeito que o produtor quer. E aí o produtor vem com um músico que ele sabe que vai dar conta. Isso acontece muito. Com o baterista, isso acontece mais porque o baterista precisa ser sempre preciso. A bateria de estúdio, ela é um instrumento mais desafiador de se gravar. O baterista, ele é o coração da banda. Se o baterista não tá bem, se o baterista não tá entregando ali o beat, né? Que, como a gente fala, o baterista não tá entregando ali a batida do jeito que você quer, ele não é preciso, ele não tá fazendo o que o produtor tá querendo, ele vai precisar trocar. Porque se o baterista não tá bem, ninguém tá bem. Como eu sempre falo, o baterista, ele é a alma da banda. O baixista, o vocalista, o guitarrista, se ele tá num dia ruim, por exemplo, um show, a banda não tá bem ali, por exemplo, o tecladista não tá bem, a banda consegue se manter. O guitarrista, o vocalista não tá na melhor noite, a banda vai. Agora, se o baterista não tá bem, aí a coisa não funciona. Porque é ele que carrega a banda ali, né? Eu sempre brinco, falo, baterista é o maestro, é ele que tá aí, é ele que carrega a banda. E é a posição mais ingrata, porque o baterista carrega peso, ele é o que menos aparece, e ele é aquele cara que quando erra, quando não tá bem, todo mundo nota. Até o mais leigo, do mais entendido ao mais leigo, nota o erro do baterista. Então, é uma posição um pouco ingrata. E essa coisa de você trocar um músico titular ali pra gravação, isso acontece. A gente tem que entender que as bandas, muitas vezes, elas são formadas como? Você não pega o melhor músico que você conhece, às vezes o melhor músico não quer nem tocar com você. As bandas são formadas como? E esse foi o caso dos Beatles. É ali, é um amigo da escola, a pessoa que se conhece ali em uma resenha, em uma festa, né? E as coisas vão desenvolvendo, a banda vai crescendo, chega no momento de gravar o disco. Mas, às vezes, a banda ou algum membro da banda não está pronto tecnicamente para gravar o disco. Por quê? Tocar ao vivo é uma coisa, gravar o disco é outra. Então, algumas vezes isso acontece. Isso não é a regra geral, mas às vezes isso acontece de precisar trazer um músico de fora. E isso foi o que aconteceu aqui com os Beatles. Você tem que entender que, assim, os Beatles não poderiam também, né, colocar na mesa e falar, olha, né, nós vamos aqui, não, é o nosso baterista. Não, era a primeira gravação deles, a primeira oportunidade. O que o produtor falou sim senhor, é isso aí, vamos trocar, é o seu baterista, ok? E eles aproveitaram o momento aí pra trazer o Ringo Starr. Mas como eu disse, o Ringo não resolveu o problema. Pra Love Me Do sair, foram 3 sessões de gravação. A primeira foi gravada com o Pete Best, e aí foi bombada. A segunda foi gravada com o Ringo, mas não ficou legal, mas tinha aí o desconto de que o Ringo tinha entrado para a banda há apenas 2 semanas, então ele era bem novo na banda. E a terceira gravação, que é a que a gente conhece, foi gravada com Andy White. Então quando você ouve
Love Me Do aí não é o Ringo tocando bateria. Nem Love Me Do, nem P.S. I Love You. Eu tenho quase certeza que esse baterista, ele tocou naquele show que o John Lennon fez no Canadá, em 69, que tinha também na banda o Eric Clapton. Então o John Lennon fez lá um show em 69 com a Yoko Ono. Eu acho que é o primeiro show da banda dele com a Yoko, a Plastic Ono Band, né? E aí ele não tinha banda, ele foi chamando os músicos assim, ele foi chamado de última hora. Ah, tem um show lá no Canadá, vambora. E segundo ele, eles ensaiaram as músicas no avião, no voo da Inglaterra pro Canadá. Se eu não me engano, esse baterista, esse Andy White que gravou Love Me Do, é o baterista que tocou pra ele lá. E aí, Love Me Do foi gravada, do jeito que o George Martin queria, chegou ao número 17, ele animou, enfim. Então, a coisa deu certo e foi aí foi a oportunidade do Ringo entrar na banda. E o Ringo brinca, né, que a vida inteira não conseguiu superar o trauma que o George Martin causou nele por não tê-lo deixado gravar a música. Ele pegou no pé a vida inteira do produtor falando, você não me deixou gravar, enfim, né, naquele tom de brincadeira. Mas ele sempre brinca com essa coisa. Um outro detalhe interessante dessa música é que ela tem uma gaita, né? Clássico ali, marcante da música, né? Pam, 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 pam. Essa gaita é tocada pelo Lennon. E quando eles começaram a trabalhar a música, o Lennon, o que ele fazia? Ele canta a música, a voz principal é dele, e ele toca a gaita. Mas ali na parte do chorus, a parte do refrão, Love me, pam, 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 pam. Tava estranho porque o John Lennon cantava Love me e tocava a gaita. Então o que o produtor falou? Olha, por que que ele não canta só essa parte? Love me do. E o John Lennon entra com a gaita. Que é uma ideia muito melhor, né? Ficaria meio estranho o John Lennon cantar Love me, e entrar com a gaita. Então ficou muito melhor do jeito que o Paul, do jeito que foi proposto e o Paul fez, né? Que era cantar Love Me Do e a gaita vir por trás. Essa ideia, essa contribuição foi do produtor. A outra música interessante é Please Please Me. Essa música foi o primeiro número 1 dos Beatles. Número 1 na Inglaterra, no Reino Unido. Vamos lembrar isso, não nos Estados Unidos. Os Beatles só chegaram ao número 1 nos Estados Unidos em 64 com I Wanna Hold Your Hand. Que para muita gente é a música mais importante aí, a música pop, né? Mais importante do século passado, porque foi a música que fez os Beatles estourarem nos Estados Unidos e aí virou a loucura mundial que virou depois, né? Mas enfim, Please Please Me, que dá nome ao disco, foi o primeiro número 1 na Inglaterra no single, né? Com o single de janeiro. A princípio ela não chamou muita atenção do produtor, ele estava ali atrás de uma música boa para fazer os Beatles chegarem a número 1. Ele viu o potencial comercial da banda. O carisma, o fato deles serem bons músicos, mas como compositores, como eu já mencionei anteriormente, ele não estava sentindo a coisa. E aí ele achou uma música chamada How Do You Do It? Ele falou, essa música aqui vai virar um número 1. E os Beatles gravaram a música, mas decidiram não lançá-la. Decidiram trabalhar nessa Please Please Me, que tinha sido escrita pelo John Lennon há pouco tempo. Fato é que Please Please Me foi desenvolvendo, aí chegou um momento que o produtor, ele falou, não, isso aqui vai dar certo. Temos aqui, vocês têm agora o primeiro número 1 de vocês. E ele, de fato, estava certo. No momento que a coisa começou a se desenvolver, eles trabalharam ali, chegaram num formato legal pra música e falou, aí está o número 1 de vocês, o primeiro número 1 de vocês. E isso se confirmou, ele estava certo. E ele estava certo no outro caso também da música How Do You Do It, que os Beatles dispensaram. Porque ela virou o número 1 com uma outra banda chamada Gary and the Pacemakers, que também foi produzida pelo próprio George Martin. Como eu já falei anteriormente, o disco tem 14 músicas. Dessas 14 músicas, 8 são autorais, 6 são covers, são regravações. E das covers, a gente pode destacar Twist and Shout, que é uma cover muito impressionante. Na minha opinião, uma das maiores covers de todos os tempos, inclusive no vídeo da semana passada que eu falo sobre as maiores covers de todos os tempos, eu falo de Twist and Shout. Eu vou pôr aqui o card na tela, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada nele lá, ele tá bem legal, a gente fala das maiores covers de todos os tempos, na minha opinião, e aí você vai lá pra ver se você concorda comigo ou não. O card tá aí na tela, vou colocar pra você clicar se você quiser ver. Das autorais, a gente, obviamente, tem que citar Love Me Do e Please Please Me, que acabamos de falar,
mas também um dos pontos altos das músicas próprias dos Beatles, né, Lennon McCartney, desse disco, é I Saw Her Standing There, que é a primeira música do álbum. E essa música, muito embora eles não tivessem visto ali potencial, né, no início, ela foi gravada ali, mas não foi usada antes como um single, ela se tornou uma das principais músicas da discografia dos Beatles. Para você ter ideia, o Paul McCartney, que tá nativo até hoje, fazendo shows e turnês, ele toca essa música sempre. É uma música que nunca sai do repertório ao vivo dele. É uma música muito importante. Inclusive, tem uma apresentação dele no Cavern Club em 99, muito, muito, muito legal. Se você ainda não viu, assista. Tem até o David Gilmour, né, do Pink Floyd na guitarra, tem o Ian Pace, do Deep Purple na bateria. Uma apresentação, assim, um show muito legal, demais. E a única música dos Beatles que ele toca ali é exatamente I Saw Her Standing There. É uma música que marca muito essa época dos Beatles. É uma música que, vamos dizer assim, abre a história dos Beatles, né? Muito embora não seja a primeira gravação, já tinha tido os 2 singles anteriores, mas é a primeira música do primeiro LP. E é uma música muito, muito bacana. Como eu disse, tá na história aí das principais da discografia dos Beatles, principalmente da primeira fase da banda, que é a frase ali do terninho, né? Os discos Please Please Me, With the Beatles, Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help. Depois vem o Rubber Soul, que aí a história já é completamente diferente, né? Mas nesses 5 primeiros discos, a fase ali terninho, vamos dizer assim, fase yeah, 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 essa música, ela é uma das principais, mas também, se você pegar a discografia dos Beatles como um todo, ela também tá ali entre as principais. Então é um outro ponto alto do disco. E assim, na minha opinião, se você pensar bem, o produtor, quando ele tava meio desconfiado ali do potencial da banda, ele tava certo. Ele não tinha visto nada concreto ali, né? Mas o que acontece? Eles desabrocharam, o John Lennon e o Paul McCartney desabrocharam muito rápido. Olha só, eles gravaram as 10 músicas pro disco em fevereiro, 11 de fevereiro. O disco foi lançado 22 de março. No dia 5 de março, eles já estavam em estúdio gravando From Me to You, que é um single excelente, que também fez um sucesso absurdo. Então você vê, do momento de desconfiança, vamos gravar isso aqui ao vivo, porque vocês não têm muita coisa aí e tal, cadê o número 1? Vamos pegar essa música aqui de outro compositor pra tentar fazer o número 1. Não, vamos fazer o Please Please, o Please Please me virou número 1. Desse momento de desconfiança, a coisa começou a desabrochar já em março ali. Em semanas, eles já apresentaram um single que também virou o número 1, que é From Me to You, como eu disse. E daí pra frente foi um atrás do outro. Virou aquela máquina de fazer singles, aquela máquina de fazer músicas número 1. E qual é a minha opinião sobre esse álbum dos Beatles? O que eu posso dizer é o seguinte, é um disco muito importante e é um disco que eu gosto de ouvir. É um disco que se compara a outros que os Beatles fizeram. Como é que a gente coloca o Please Please Me comparado com o Rubber Soul, com o Revolver, com Abbey Road, Sgt. Pepper's, Magical Mystery Tour? Estamos falando de coisas diferentes. Eles viraram uma outra banda. Eles sempre estavam assim na ascendente. Eles sempre queriam fazer algo melhor. Eles se esforçavam bastante pra isso, né? É difícil você falar que o Please Please Me está entre os melhores discos dos Beatles. Não está, né? Na minha opinião, não está. Eu acho que isso é muito claro para a maioria das pessoas. Agora, é um disco bom. É um disco importante porque é o primeiro disco da maior banda de todos os tempos, na opinião de muita gente. É um disco histórico, pelo fato, né, de ter sido feito ali o primeiro disco dos Beatles. Seja você uma pessoa que considera os Beatles a maior banda ou não, é um disco histórico. No sentido sonoro, no sentido musical, as músicas por si, elas não têm aquele impacto pra fazer você virar um fã da banda. Então, por exemplo, você tem ali um colega que sabe muito pouco sobre a banda, ou uma pessoa, um adolescente que tá começando a ouvir música e tal. Aí você quer apresentar a banda pra ele, você não vai pegar o Please Please Me. Você vai pegar um outro disco, muito provavelmente. É isso que eu quero dizer. Agora, novamente, é um disco importante e é um disco que eu gosto de ouvir. É um disco que me agrada e muitas vezes eu ouço. Eu tenho esse costume. Eu não gosto muito de ouvir músicas. Eu gosto de ouvir discos. Normalmente, eu vou nessa linha.
enfim, né? É o meu jeito de ouvir música. E eu gosto muito de ouvir o Please Please Me. E como eu falei, os pontos altos ali, consenso, eu acho que pra todo mundo é igual. As 3 autorais, Please Please Me, Love Me Do, I Saw Her Standing There, pontos altos. Uma cover, Twist and Shout, que também é um ponto alto, né? Aí eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora, tem o meu gosto. Eu gosto muito de Misery, uma música Lennon McCartney, é uma música deles. E eu gosto também de 4 covers, que é Anna, Taste of Honey, Chains e Boys. Especialmente Boys. Eu acho essa música muito legal. Eu realmente gosto dela. Eu acho ela foda, acho ela massa. Por quê? Não sei, ela desperta alguma coisa e ela tem o principal ali, o vocal super legal do Ringo. E é a minha música favorita cantada pelo Ringo nos Beatles. Aí você vai falar, mas como assim? E With a Little Help from My Friends, Octopus's Garden, The Yellow Submarine. Ok, eu tenho consciência de todas essas daí, mas a minha favorita é Boys. O vocal do Ringo é muito legal nessa música e é a minha música favorita cantada pelo Ringo na discografia toda dos Beatles. O jeito que ele canta a música, a intensidade, assim, o feeling, o espírito dele cantando a música, a animação, eu acho muito legal. Lembrando que todas as músicas do disco, com exceção de Boys, Chains e Do You Wanna Know a Secret, é cantada por Lennon McCartney. Fazem o vocal principal, né? Boys é o Ringo, Chains, que é uma cover, é o George, e Do You Wanna Know a Secret, que é autoral da banda, é cantado pelo George também. E o que a gente pode concluir aqui para finalizar esse bate-papo? É que o Please Please Me é um disco que marcou história, ele está na história da música, ele está na história do rock, porque ele é o primeiro disco dos Beatles. Isso aí já é algo que coloca o disco em um ponto de destaque. Ele não é um disco que musicalmente impressiona, como eu falei, na minha opinião, não é um dos melhores discos dos Beatles, não é aquele disco que faz a pessoa despertar para os Beatles, mas é um disco bom, é um disco que você vê uma banda muito boa tocando ali, e principalmente se você levar em consideração que ele foi feito quase todo em um dia. E, então isso aí, você de fato vê como a banda estava muito bem ali naquele momento. E o repertório é legal, como eu disse, pelo menos na minha opinião, eu gosto de ouvir o disco. E tem 4 músicas que fazem parte aí da nata da discografia dos Beatles, que é muito grande, mas nós temos 4 músicas de destaque aí, como eu disse. Twist and Shout, a cover, Love Me Do, I Saw Her Standing There, Please Please Me, as 3 autorais. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like. Isso ajuda bastante porque o seu like faz o vídeo ser recomendado para outras pessoas. Então é um jeito aí de você me dar uma força no momento que a pessoa estiver aí no YouTube, né, explorando os vídeos. Com o seu like, isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é legal e aí ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas. E não se esqueça também de se inscrever para você não perder nenhuma das nossas conversas aqui a respeito de música. E sinta-se à vontade também para fazer o seu comentário. Diz aí o que você acha do Please Please Me, se tem alguma música que você gosta, uma música que você não gosta tanto, onde aí o Please Please Me está na discografia dos Beatles, em que posição, tá lá no topo, tá mais embaixo. Sinta-se à vontade aí para fazer o comentário que você quiser. A gente se vê na próxima então, um forte abraço.